Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo vai ser dado algumas sugestões de como você pode organizar os seus dados no Excel, os dados da sua coleta de dados, sem você se perder, de uma forma prática e para ficar mais fácil depois para você ou tabular eles em outro programa ou fazer análise estatística que seja para você ter bem claro esses dados e você se organizar. A primeira coisa que eu faço, que eu já fiz aqui, ó, por exemplo, a gente vai trabalhar com dois exemplos hoje. Então, o primeiro deles é a System Usability Scale, a escala SUS, que é uma escala para usabilidade. E eu esqueci de colocar aqui, mas, por exemplo, ele tem graus de concordância, e esses graus de concordâncias, eles têm representativo numérico. Então, o discordo totalmente, eu esqueci de colocar aqui, equivale a 1, discordo 2, neutro 3, concordo 4, concordo plenamente, totalmente 5. E tem as questões que são 10. Tá bom, a gente tem esse exemplo aqui. Então, a primeira coisa que eu faço, para não me perder, eu vou fazer de novo, só para mostrar aqui. Como vocês podem ver aqui embaixo, tem as planilhas. Cada desfecho, por exemplo, eu vou fazer a SUS e vou fazer uma outra escala. Cada escala em uma planilha diferente. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu venho aqui e renomeio. Por exemplo, aqui eu vou falar de outra escala, escala 2. Ok, só para a gente ter organizado. Voltamos aqui à planilha da SUS que você vê aqui embaixo. Como eu gosto de organizar? Pensa assim, você tem 10 questões, elas têm um número, por exemplo, você responde, questão 1 foi 5, questão 2 foi 3, questão... E assim por diante, e você tem os voluntários, os seus participantes de pesquisa. Na minha cabeça, fica muito claro, assim, eu vou usar cores aqui porque é uma coisa que particularmente me ajuda a me situar. Então, eu vou pegar aqui. Aqui vai ser. E aqui. Vou colocar uma cor mais escura. Não, não tão escura, porque senão não vai dar pra ver o que a gente vai fazer. A parte de coloração é opcional, mas eu gosto por motivos, enfim, particulares. Voluntários. Aqui. E aqui, perguntas. Esses aqui são só para ter de referência, então, o que corresponde a cada parte. Vertical, voluntários, a horizontal, perguntas. Ou até melhor, seria a gente colocar aqui, perguntas, que a gente deleta os nossos voluntários e a gente coloca eles para cá. Porque aí a gente sabe do que se trata cada lado da nossa tabela que a gente vai fazer. Porque essa parte você não pode esquecer de jeito nenhum. Então, aqui, eu vou colocar V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9. Suponhamos que tenhamos 9 voluntários. E aqui as nossas perguntas. Então, eu tenho a questão 1, questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, por fim, a 10. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar aqui o meu dado. Aqui, imagina aqui que tá com os scores numéricos que eu esqueci, claro. Então, aqui, a primeira questão, ele colocou no concordo totalmente. Concordo totalmente seria o 5. Coloca aqui 5. Ele pegou e respondeu na 2, discordo totalmente, que equivale a 1. 1. E assim por diante, você vai fazendo isso. 3, não, 4 e 3, 4, 3. Porque aqui, ó, a gente... Vamos terminar aqui bonitinho, pra não ficar esquisito. Pra gente discutir. O toque não deixa eu não deixar arrumado. E aqui eu vou colocar branco de novo pra gente entender que aqui finalizou a nossa tabela e a gente não se perder. Ok, então aqui
você observa que se eu for analisar, tudo bem que a escala SUS ela tem uma outro tipo de análise, porque o score dela é calculado de forma diferente para questão ímpar e questão par. Mas isso você pode colocar na fórmula do Excel. Mas concorda que já vai ficar organizado, por exemplo, se você for calcular uma média geral de cada voluntário, você pode colocar as fórmulas aqui embaixo de total. Se você quiser depois calcular o score individual de cada uma das questões, você consegue, se você vir aqui de horizontal. Então, isso permite você se organizar bem. Então, uma sugestão. Vamos na escala 2, que é o nosso outro exemplo. No nosso outro exemplo, nós temos um item avaliado e ele tem subitens, certo? Como que a gente poderia fazer isso? Então, por exemplo, nessa escala 2, nós temos vários itens e esses itens, eles têm subitens. Então, vamos colocar de cor diferente. Tem esse, tem esse, tem esse. Aí, vamos colocar aqui igualzinho que está no nosso exemplo. Aqui temos limitação biomecânica. Então, a gente coloca aqui o nosso título, Nossa, vermelho não. Vermelho fica muito cansado. Limitação biomecânica. Agora sim. Limitação biomecânica, X e Y, não relacionado com a limitação, mas enfim, é outro tipo de indicativo que faz parte de um mesmo domínio, digamos assim. Então, temos, por exemplo, estabilidade. Temos o outro, que é sistema motor central, vou colocar abreviado só para não ficar muito comprido esse vídeo, e estabilidade estática. Claro, quando você for fazer, você coloca com um espacinho bonitinho para você ter um recuo e tal. E eu colocaria também de outra cor, porque eu funciono bem com cores diferentes para, assim, visualmente eu me organizar melhor. Uma coisa que eu gosto, particular minha. Tá bom. Aí você tem aqui, tem a descrição, para que serve, ok, vida que segue. E a gente tem um score numérico, 75, 1 e 1. 0,75, então você pega 0,75, 1 e 1. Mas, se você percebeu, a gente esqueceu de uma coisa. Não que a gente esqueceu, mas aqui esses dados são de quem? Do voluntário. Do voluntário 1. Aqui a gente muda para outra cor. A gente coloca um laranja, por exemplo. Porque aqui, nessa coluna aqui, vão ficar os dados de cada voluntário. Então, nesse caso, a gente fez um exemplo contrário. A gente colocou os voluntários aqui na nossa vertical, na nossa horizontal, na verdade, e os nossos scores da nossa escala ficam de assim. Uma questão logística, enfim, você pode ter optado por outra forma, mas quando eu acho que tem muitos domínios e coisas afins, eu acho que fica mais organizado se você tratar eles assim. E os scores diferentes de voluntários trazendo a vertical. Porque aí você coloca de cada um deles. Aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem a média geral por domínio. Aqui é a média de cada um dos voluntários. Eu acho mais fácil. Questões gerais. A questão mais importante de você organizar os dados é a questão de você não perder esses dados. Então, você ter eles claros, assim, onde eles estão, como que você encontra eles. E a questão, por exemplo, de como que você organiza, se é na vertical ou horizontal, é opcional, vai do que ficar mais fácil para você. E a questão de cor é totalmente coisa da minha cabeça. Eu acho que ninguém vai fazer muita questão disso, mas para mim, eu gosto de organizar para mim, é uma coisa particular minha. Claro, quando você vai
mandar o seu artigo para uma revista, você vai mandar coloridinho, cor diferente? Não, você vai mandar em tons de cinza. Mas eu, particularmente, gosto bastante de fazer isso para me situar, até colocar uma legenda, principalmente se são muitos dados, são muitas variáveis diferentes. Então é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma e bons estudos, boas tabulações de dados.